Maravilha. Então, o que, que o POC ajuda, tá? O POC ajuda as startups a, primeira coisa, testar soluções. Essa é a primeira questão. Então, o POC ele vai ajudar a testar soluções, né? O que, que significa testar soluções aqui? Ele vai ajudar a gente a identificar se essa solução que está sendo oferecida, o mercado ele tem interesse, né, no final das contas, né? Então, será que o mercado ele gosta disso, né? Ele está interessado nessa questão? Porque o MVP, eu testo o MVP, o produto, né? E eu vou testar tecnicamente falando, né, se funciona e tudo mais. O POC, depois ele vai testar se a solução é aceita pelo mercado. Essa é a ideia. Então, quando a gente faz esse teste do POC, né, para testar soluções, vou verificar se o mercado ele consome, né, no final das contas. Né? Então, eu testo essa solução frente ao mercado. Aí, na sequência, né, uma vez que eu faço isso, lógico, não está exatamente na ordem, são todos os benefícios, né, que ajudam, né, e o que pode fazer. Tá? A outra questão é minimizar riscos. Opa, fiz o inverso aqui. Né? Opa, aqui só botei aqui o inverso aqui. Então, você vai minimizar riscos. Essa é a primeira. A segunda coisa, eu minimizo os riscos do negócio. Por quê? Porque, obviamente, que testando um produto, eu tenho o menor risco desse produto junto a esse mercado de não ser aceito, né? Ou gastar dinheiro. Né? São dos pontos aí que a gente vai conversar para frente. Então, é lógico que todo teste de mercado, todo teste de aceitação, de aderência mercadológica, a gente tem benefícios nesse sentido. E aí vocês vão ver que tem benefícios aqui logo para frente, aqui já logo de cara também, que te ajuda a entender isso, que é entender a viabilidade financeira. Entender viabilidade financeira. Ou seja, esse procedimento que eu fiz, essa solução que eu fiz, ela é viável financeiramente falando. Por quê? Porque o MVP, ele pode ser viável tecnicamente falando, mas o mercado não compra. Então, entender a viabilidade financeira é dentro dessa solução que eu desenvolvi. Nessa solução que eu desenvolvi. Financeiramente falando, se tornou viável. Ou seja, eu consigo ter retorno para isso. E ó, isso aqui vale para qualquer produto startup, seja produto físico ou produto digital, vale para os produtos digitais, vale para as organizações, vale para soluções tecnológicas, vale para qualquer situação. Então, entender a viabilidade financeira vai contribuir bastante para depois eu fazer eventualmente até ajustes na própria oferta, né, do produto nesse sentido. O que mais que a gente tem aqui? Ó, tá vendo? Estamos na metade ainda, vai longe ainda, certo? Então, eu consigo mensurar a aceitação de mercado. Consigo ver se esse produto ele vai ser aceito mesmo pelo mercado. Se o mercado quer ou não quer mesmo. Essa é a ideia. Lembrando, já conversamos sobre isso. Né? O principal fator, né, de morte das startups é a startup desenvolver uma solução que o mercado não compra. Mais do que o dinheiro, para vocês terem ideia, estatisticamente falando, 42% das startups que morrem são porque as soluções foram oferecidas e elas não têm aceitação de mercado, o mercado não paga. Depois vem o dinheiro, obviamente, depois vem o dinheiro, sempre, né? O dinheiro sempre está presente, mas não é o primeiro. Olha que interessante, não é o primeiro. Então, mensurar a aceitação de mercado definitivamente é um dos pontos que vão, né, ter um impacto muito grande. É para isso que a POC serve. É para isso que ela serve. Ela consegue mensurar a aceitação do mercado. Porque eu coloco o produto em jogo, eu testo a sua solução em mercado. Obviamente, o MVP ele vai fazer os testes do MVP para ver se tecnicamente falando o produto ele funciona, né, essas questões todas. Mas aqui, além de funcionar tecnicamente falando, o mercado também ele aceita. E aí isso aqui tem um peso maior nesse sentido, tá? E entender se a proposta, solução ou produto, ela, literalmente, assim, no verbo, né, ela realmente funciona. Porque se não funcionar, se não for comercialmente falando viável, se não tiver apelo de mercado, ou, na pior das hipóteses, se tecnicamente falando, eu testei no MVP o produto, ele funcionou em laboratório, mas na hora que eu coloco no mercado não funciona, aí não adianta, né? Porque no final das contas a gente só vai saber se o produto está funcionando literalmente lá no mercado, quando ele estiver já sendo utilizado pelo cliente, na visão do cliente, pelo cliente. Isso é fundamental para a gente entender toda essa configuração, ou seja, todos esses aspectos que envolvem, né, não só a aceitação, mas tecnicamente falando, as funcionalidades das nossas soluções. E isso
tem um peso muito grande. Por isso que diminui custos. É por isso que diminui custos. Porque uma vez que eu consiga testar essas questões, e ainda que eu gaste nesse processo, que é óbvio, você imagina que há um gasto para isso, mas o gasto é infinitamente menor do que se eu tivesse colocado esse produto já em canais de distribuição, junto ao varejo, ou atacado, ou às soluções digitais, depois eu vou ter que fazer recolhimento de produto, sabe? Aí dá aquele escarcéu todo, que aí você vai gastar dinheiro que não tinha para o que não precisava fazer. Por isso que a gente tem que ter bastante cautela ao fazer corretamente, né, todo esse processo, uma vez que eu consigo sim equilibrar os custos, diminuir os custos para fazer um bom direcionamento da solução. Toda grande empresa faz isso. A Apple faz isso, fez isso nos seus iPhones, em todos os seus iPhones, faz no Apple Watch, faz no Mac, todos os produtos, Microsoft faz isso, Google faz isso, todas as empresas, não só as empresas de tecnologia, mas até as empresas físicas, as grandes empresas, elas fazem esse direcionamento. Né? Elas fazem os investimentos em desenvolvimento. O que dirá as startups? Que muitas vezes eu preciso fazer, por exemplo, um SaaS no sistema, né? Então eu faço um software as a service ali, e eu preciso testar se esse software está funcionando. Ou seja, o MVP eu testo a funcionalidade técnica, mas depois eu vou fazer o POC para verificar se lá no mercado isso tem aceitação, se está respondendo ao que foi explicado, se pela experiência do usuário está funcionando. Então todas essas questões elas fazem coberturas assim realmente relevantes, né? Olha que interessante, você consegue direcionar decisões, né? Decisões. E quando eu falo decisão aqui em termos de negócio é dinheiro, né? É tempo, é dinheiro. Então aqui a gente direciona decisões para aquilo que vale a pena. Porque dessa forma eu consigo colocar meus esforços nas soluções que de fato são relevantes para o negócio, são relevantes para o mercado, são relevantes para a minha empresa, são relevantes para a estratégia da minha empresa e por aí vai. Então aqui a gente está realmente privilegiando as coisas que realmente funcionam. Então, obviamente, se eu estou colocando todos esses itens aqui, você já sabe qual que é o último aqui, certo? Você realmente já sabe. Por quê? Qual que é a variável mais importante que nós temos? É tempo. E aí você imagina, na startup não tem tempo, a startup tem um senso de urgência o tempo todo. Né? Mercado competitivo, todo mundo desenvolvendo coisa o tempo todo, é um mercado de inovação. Ou seja, a gente está brigando, tem uma briga muito feia, e o tempo é a variável mais valiosa nesse processo. E aí, tudo aquilo que eu faço para diminuir o tempo, melhor. Professor Lauto, mas como assim? Você vai ganhar tempo gastando tempo? Sim, exatamente. Por quê? Porque depois o estrago que é feito aí, eu vou demorar muito tempo para consertar estrago sem que eu tivesse testado coisas. Então o teste faz com que você realmente ganhe tempo. Literalmente, você realmente consegue economizar. Então olha isso, né? Quando usar, né? Então o POC Startups, olha o que o POC, a prova de conceito, ele ajuda nesse sentido. Né? Então a gente tem 2, 4, 6, 8 benefícios diretos. Sendo que o fio último, obviamente, economiza um dinheiro que a gente mal consegue calcular, né, de tão valioso que é justamente o tempo.